Olá, pessoal! Retornamos com mais uma correção de exercícios do primeiro exame de qualificação UERJ 2018. E na aula de hoje nós solucionaremos e comentaremos as questões 58, 59 e 60 para finalizar aí a prova de Ciências Humanas do primeiro exame de qualificação de 2018 da UERJ. Okay? Então, na questão de número 58, nós temos o seguinte enunciado. O grafite é uma manifestação artística com múltiplas expressões, dentre elas a crítica político-social, bastante presente nas obras de Banksy, por exemplo. Em um evento na cidade de Belém, ao sul de Jerusalém, Banksy e outros artistas grafitaram parte do muro que envolve a Cisjordânia e seus arredores, tendo o contexto local como tema comum, como ilustram as obras abaixo. Então aqui nós temos a imagem de uma menina, né, franzina, revistando um soldado. Né? Acredita-se que provavelmente a menina é uma palestina que está revistando aqui um soldado israelense fortemente armado. E nessa outra imagem nós temos a silhueta de uma menina soltando seu balão de aniversário aqui para subir a esse muro, né? E aqui a questão nos dá o seu comando, né? O lugar escolhido e as imagens grafitadas são evidências da oposição do artista ao seguinte aspecto do conflito nessa região. Alternativa A: radicalismo de posições no embate de sistemas religiosos. Alternativa B: assimetria de poder no processo de segregação territorial. Alternativa C: ausência de legalidade no enfrentamento de forças militares. Ou alternativa D: excesso de burocracia no encaminhamento de negociação diplomática. Bom, gente, cabe a gente destacar aqui, para responder essa questão, né, que as obras do grafiteiro britânico, né, conhecido apenas como Banksy, né, são marcadas por forte crítica político-social que caracteriza toda a sua obra. Né? No exemplo em questão, a própria escolha do lugar onde as obras são realizadas, ou seja, em Jerusalém, né, Israel, é parte inseparável desse conteúdo crítico, já que os muros construídos pelos israelenses em todo o território ocupado da Cisjordânia tornou-se um dos maiores símbolos da segregação dos palestinos. Então a imagem irônica de uma frágil menina revistando um soldado do exército bem equipado e armado, né, como aqui nessa primeira imagem, ao lado do grafite com a silhueta de uma menina flutuando com seus balões, aqui na outra imagem ao lado, né, esses balões de festas feitos para ultrapassar a grande barreira erguida pelo Estado de Israel, compõe assim uma mensagem que destaca a assimetria de forças no embate territorial entre os dois povos. E que assimetria seria essa? De um lado, uma das mais sofisticadas e treinadas forças armadas do mundo, né, as forças armadas israelenses, e de outro, uma população sem Estado próprio e com escassos meios econômicos, já que seu espaço vital se encontra sob domínio de uma poderosa força de ocupação, no caso aí os palestinos. Então a alternativa que melhor atende a esse comando aqui, né, deixa eu ligar aqui meu ponteiro para a gente marcar, é a alternativa B de bola. Né? O lugar escolhido e as imagens grafitadas são evidências da oposição do artista ao seguinte aspecto do conflito nessa região. A assimetria de poder no processo de segregação territorial. Né? A assimetria é essa, marcada aí pela presença de um lado de forças armadas, né, muito bem treinadas, bem armadas, sofisticadas, e do outro lado uma população, né, que vive em meio a uma crise social, né, que não tem um Estado próprio
que possui seu espaço vital sob a ocupação de uma força estrangeira. Então, a alternativa correta, nesse caso, a alternativa B de bola, beleza? Questão 59, gente. A questão 59 já começa com um texto, né, com um enunciado, que diz o seguinte: o Monumento à Independência, localizado em São Paulo, foi criado em 1922 para as comemorações do centenário da emancipação política brasileira. O próprio vencedor, sem aprovação unânime, o projeto vencedor sem aprovação unânime da comissão julgadora, foi alterado e teve de incluir episódios e personalidades vinculados ao processo da independência, tais como na lateral esquerda do monumento passaram a figurar os Inconfidentes Mineiros de 1789 e na lateral direita os Revolucionários Pernambucanos de 1817. Na face frontal permaneceram as esculturas Independência ou Morte e Marcha Triunfal da Nação Brasileira. Então aqui nós temos a imagem, a lateral esquerda, né, com as esculturas dos Inconfidentes, na face frontal Independência ou Morte, Marcha Triunfal da Nação Brasileira, e na lateral direita as esculturas dos Revolucionários Pernambucanos de 1817. E aqui abaixo nós temos o comando da questão. Os contextos políticos nos quais são criados os monumentos interferem na valorização de determinadas interpretações sobre as experiências históricas por eles representadas. As mudanças realizadas no projeto original do Monumento à Independência expressam o seguinte interesse das autoridades governamentais da época. Alternativa A: reconhecimento da liderança de Dom Pedro nas lutas pela autonomia. Alternativa B: culto à identidade nacional instituída pela centralização monárquica. Alternativa C: alusão ao ideário republicano presente em episódios anteriores ao Grito do Ipiranga. Ou alternativa D: valorização da participação popular no processo de separação entre Brasil e Portugal. Bom, gente, o que cabe a gente destacar aí? Cabe a gente destacar que os monumentos históricos possibilitam a criação de marcos, e referências sobre datas, personagens e acontecimentos. No caso específico aqui do Monumento à Independência, abordado na questão, sua idealização e criação ocorreram no contexto das festas e comemoração promovidas por autoridades governamentais, fazendo alusão ao centenário da independência do Brasil em 1822, destacando mais uma vez que a escultura é de 1922, ano do centenário da independência do Brasil. Naquela conjuntura, década de 1920, o governo republicano havia se consolidado nos termos da existência de governos oligárquicos, destacando-se conflitos e negociações viabilizadores de uma espécie aí de revezamento de presidentes oriundos, ora da oligarquia paulista, ora da oligarquia mineira, então denominada política do café com leite. Em especial em São Paulo, as mobilizações do movimento operário veiculavam críticas à natureza oligárquica desse governo, incrementando ao longo da década de 1920 demandas por reformas e mudanças políticas abraçadas por outros segmentos sociais, como os tenentes do Exército e intelectuais. Então, o Monumento à Independência, erguido no Parque do Ipiranga, em São Paulo, naquela conjuntura, não deveria só lembrar o episódio entendido como fundador do Estado autônomo e da nação brasileira, mas também simbolizar a grandeza adquirida, consolidada e mantida pelos governos republicanos. Tal intencionalidade ela só pode ser percebida se levarmos em conta que a mudança foi feita no projeto original no Monumento à Independência, a qual acarretará
a incorporação de mais outras duas peças arquitetônicas, tá? Uma em alusão aos inconfidentes mineiros e outra em alusão aos revoltosos pernambucanos de 1817, exaltando assim dessa forma referências à presença do ideário republicano defendido por esses rebeldes. Então, no contexto de ações que possibilitaram a independência política instaurada em 1822. Então, a alternativa que responde ao comando da questão é a alternativa C de casa, né? Feita essa análise. As mudanças realizadas no projeto original do Monumento à Independência expressam o seguinte interesse das autoridades governamentais da época: a alusão ao ideário republicano presente em episódios anteriores ao Grito do Ipiranga, né? Que possibilitara, assim, o processo de independência do Brasil ocorrido em 1822, num contexto em que o Brasil era governado por uma república oligárquica e essas oligarquias precisavam se afirmar politicamente, beleza? A alternativa correta é a alternativa C de casa. E aqui nós entramos na questão de número 60, né? Nós temos aqui uma imagem, né, de um desfile cívico, né, portando um retrato de Getúlio Vargas. E aqui nós temos um trecho do discurso de Getúlio Vargas pronunciado no dia 1º de maio de 1943, né? E esse trecho desse discurso diz o seguinte: o trabalhador brasileiro nunca me decepcionou. Diligente, apto a aprender e a executar com enorme facilidade, sabe ser também bom patriota. A essas disposições, o governo responde com uma política trabalhista que não divide, não discrimina, mas, ao contrário, congrega a todos, conciliando interesses no plano superior do engrandecimento nacional. À medida que impulsionamos as forças da produção para favorecer o progresso geral e unificar economicamente o país, organizamos o trabalho, disciplinamo-lo sem compressões inúteis, afastando a luta de classes e estabelecendo as verdadeiras bases da justiça social. A ampliação e o reforçamento das leis de previdência são para nós uma preocupação constante. Este sentido de aperfeiçoamento se patenteia nas seguintes leis recentemente elaboradas e sujeitas agora à revisão final para promulgação: consolidação das leis do trabalho, lei orgânica de previdência social e salário adicional para a indústria. Tá? E logo abaixo nós temos o comando aqui da questão. O governo de Getúlio Vargas, 1930 a 1945, realizou muitas vezes comemorações públicas e pronunciamentos no dia 1º de maio. A foto e o trecho do discurso proferido pelo então presidente, relativos a essas comemorações, possibilitam compreender alguns dos objetivos centrais da política trabalhista estabelecida. Esses objetivos viabilizaram os seguintes resultados. Alternativa A: controle dos lucros empresariais e redistribuição de renda. Alternativa B: garantia da regularidade da remuneração e erradicação da informalidade laboral. Alternativa C: universalização da assistência hospitalar e promoção do acesso à educação pública. Alternativa D: regulação estatal dos sindicatos e concessão de benefícios para o operariado urbano. Bom, gente, o que cabe a nós, né, a gente saber aqui para poder responder essa questão, né? Cabe a gente contextualizar o governo de Getúlio Vargas entre os anos de 1930 e 1945, né, chamada Era Vargas, né? Cabe a gente destacar que entre as realizações dos governos de Getúlio Vargas, entre 1930 e 1945, destaca-se aí a criação das leis trabalhistas. A ascensão desse governante à direção do poder de Estado ocorreu como decorrência da crise política nas eleições presidenciais de 1929,
que culminou com um movimento conhecido como Revolução de 1930, né, que levou Vargas ao poder. O Vargas assumiu o poder comprometido com a promoção de reformas, muitas delas originárias de demandas e conflitos sociais, com destaque para as reivindicações do movimento operário destinadas à conquista de direitos relativos às condições de trabalho. Nesse contexto de ebulição social, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em novembro de 1930, representava mudança significativa frente aos governos anteriores, no sentido de trazer para o âmbito da jurisdição do poder do Estado o papel de mediador e formulador de políticas destinadas a gerir os conflitos entre o capital e o trabalho, ou seja, entre os donos de empresa das fábricas e os trabalhadores. Então, gradualmente, as leis trabalhistas foram sendo criadas entre 1930 e 1945, instituindo direitos garantidos por lei aos trabalhadores urbanos sindicalizados. Então, gente, cabe a gente destacar aí que, nesse momento, as leis trabalhistas elas atendiam apenas aos trabalhadores urbanos sindicalizados. Os trabalhadores rurais, nesse momento, estavam excluídos aí, não eram abrangidos aí por essa lei, por essas leis, ok? Então, cumpre destacar que o acesso a esses direitos foi regulado por política sindical e que essas agremiações passaram a ser também fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho. Em especial, durante o Estado Novo, momento em que Vargas exerceu o poder de forma ditatorial, ampliaram-se as concessões aos trabalhadores na medida, igualmente, do maior controle sobre a liberdade e a autonomia sindicais. Então, uma característica do Vargas vai ser o controle que ele vai exercer sobre os sindicatos, né? É um controle vertical sobre os sindicatos. Os sindicatos estarão atrelados aí ao Estado, né? E para enfraquecer possíveis ações autônomas dentro dos sindicatos, ele vai promulgar sucessivas leis beneficiando os trabalhadores justamente para desmobilizar qualquer tipo de ação contestatória ao governo Vargas, ok? Então destacam-se nesse contexto, como apresentado no texto e na foto do enunciado aqui da questão, as comemorações do dia 1º de maio, que davam lugar a discursos presidenciais nos quais se anunciavam novas realizações do governo, como, por exemplo, a edição da CLT, né, a consolidação das leis do trabalho. Então, gente, diante desse contexto que a gente fez aqui agora, dessa análise, a alternativa que melhor responde ao enunciado da questão é a alternativa D, de dado. Esses objetivos viabilizaram os seguintes resultados: a regulação estatal dos sindicatos e a concessão de benefícios para o operariado urbano, justamente para enfraquecer, né, e possibilitar qualquer tipo de ação contestatória dos trabalhadores ao governo Vargas, especialmente no período do Estado Novo, em que Vargas vai governar o país de forma ditatorial. Okay? Então, a alternativa D, de dado, é a correta. Ok? Bom, gente, com isso nós finalizamos aqui a resolução das questões do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2018, beleza? Encerramos esse módulo e na próxima aula nós já iniciaremos o segundo módulo com a resolução das questões do segundo exame de qualificação da UERJ realizado no ano de 2018, beleza? Então, espero vocês no próximo módulo, beleza? E bons estudos para vocês.